A paz do Senhor Jesus Cristo, todos amados irmãos, né? Eu acho que a internet caiu, né? E a imagem já se fechou, o tempo de vídeo, né? Parou. Mas eu queria que todos dessem atenção nesta mensagem de hoje para o crescimento, né, do reino de Deus, para que a sua família seja abençoada. E que Deus abençoe todos os amados amigos, todos os familiares, né, que estão me ouvindo, todos que estão, né, presentes aí, me dando um voto de confiança, né, deixando sua mensagem. Que Deus abençoe a todos, né, deixando as perguntas, eu estou sempre respondendo, né, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos meus amados amigos do Facebook, né, tenho quase 5.000 amigos, que deixa sua mensagem, deixa o seu joinha, para que eu possa continuar motivado com essa mensagem. Tem muitas famílias sendo reconstituídas, recebendo a bênção através da palavra, que é um nome bem pequeno, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe a todos amados. Que Deus abençoe muito todas as famílias, né? Eu queria fazer uma oração e queria dar seguimento já à mensagem, que a hora vão se passando, né? Eu queria pedir desculpa a todos que estão me ouvindo, né? Por o vídeo ter, né, acabado o tempo, né? Mas só que Deus vai abençoar, que vai ter o tempo necessário aí para nós estar falando com todos, respondendo a todos, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue, né, mandando suas mensagens, perguntando. Fico muito grato mesmo a todos, né, pela confiança, pelo amor, né, pelo carinho, porque isso que eu estou fazendo é de graça, não tem preço, né? Eu recebi de graça, estou dando de graça, né? Isso é a missão, para que todos possam se alegrar, ser felizes, ter uma vida diferenciada. Então, meus amados, eu queria fazer uma oração essa noite. Se esforçam, vem, né? Abre o seu vídeo, dá o seu joinha, comente embaixo lá, faz o seu comentário, né? Eu vou estar respondendo para você com todo carinho. Eu faço isso com amor, com graça, sem disputar, sem querer o meu eu, mas assim, que Deus cresça cada dia mais, né? E que coloque sobre mim sua luz através do teu Espírito, né? Nada vem de mim, tudo é dele, tudo é feito por ele. Hoje eu levantei na parte da manhã, no período da manhã, chegam as visitas em minha casa, recebi com todo amor, carinho, agradeço a todos que vieram, né? Eles agradeceram, né? E assim é o ser humano. Nós temos que receber de braços abertos, agradecer por ter amigos, né? Que todos possam aí estar sempre juntos, alegre, né? Por um momento difícil, mas ainda quer conhecer, quer ouvir da palavra, né? A porta da minha casa está aberta para receber qualquer um. Meu WhatsApp, meu Facebook, entra na rede social, manda sua pergunta, eu vou estar respondendo a todos, né? Cada dia, tirando dúvida. Que Deus abençoe a todos, né? Estou muito feliz mesmo hoje e eu queria compartilhar com você essa mensagem. Eu queria fazer uma oração, não só para mim, mas para todos que precisam, né? Senhor eterno Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e do mar, das fontes de águas, nesse momento, ó Pai, nesta noite, neste domingo, ó Pai, todas essas pessoas que estão aqui, Pai, me vendo no Facebook, uma rede social a qual Tu vem abençoando, colocando muitos amigos, me dando a oportunidade, ó Pai, de compartilhar da Tua graça, da Tua palavra, ó Pai eterno,
Então, ó Pai, eu venho essa noite agradecer a Ti por tudo, porque somente de Ti vêm as grandiosas bênçãos sobre nós. Abençoe, Pai eterno, todos que estão fazendo aniversário neste domingo, neste dia, que o Senhor dê muitos anos de vida, saúde para eles, Pai eterno, para que eles possam, Pai eterno, ser felizes. Abençoe, ó Pai, aqueles, Pai, que estão nos seus lares, ó Pai eterno, passando algumas dificuldades no seu casamento. Dê, Pai eterno, a paz, o amor, Pai eterno. Aqueles que estão, Pai, no mundo da droga, ó Pai, que o Senhor possa estender sua mão e libertar a cada um, Pai eterno. Traz, Pai eterno, a confiança, a graça, o amor sobre aqueles que já estão em Cristo Jesus. Para cada dia ser mais forte, para cada dia compartilhar da Tua palavra, que é de graça que nós recebemos, e é de graça que nós a doamos, e sermos cada dia, Pai, como Tio exemplo da Tua graça. Pai, aqueles que estão na fila da UTI, ó Pai, estende a sua mão, ó Pai, curando a eles, ó Pai, da enfermidade. Ó Pai, estende a sua mão sobre este mundo, ó Pai, sobre esse vírus, ó Pai, que tiraram tantas almas, ó Pai, tantas pessoas que nós perdemos, nossos lares, nossos familiares, amigos, e nós sentimos saudades. Mas, ó Pai, estende a sua mão, que Tu possa, Pai, abençoar cada um, que a sua mensagem possa ser revelada, ó Pai eterno, a cada um, para que um dia nós podemos se encontrar naquele lugar que somente Tu, ó Pai, preparou, sabe, Pai eterno, e nos deu a garantia para que nós possamos caminhar com firmeza na Tua graça. Abençoe, Pai eterno, esse ministério, essa obra, os pastores, diáconos, evangelistas, todos os lugares que estão se esforçando, fazendo as lives, Pai eterno, pregando a Tua palavra, dando oportunidade aos pequeninos, ó Pai, porque um dia ele vai amadurecer, crescer, ser homem e falar como homem, começar a usar das suas grandiosas palavras, do seu poder, e substituindo essa missão como soldado, atalaia verdadeiro do nosso Deus. Estende a sua mão, Pai eterno, protegendo os médicos, Pai eterno, os enfermeiros, ó Pai, que estão aí lutando, Pai, para dar vida, para curar também, Pai eterno. Estende a sua mão, dando sabedoria, a bênção, Pai eterno, para que todos possam se recuperar e ser felizes, ó Pai. Abençoe, Pai, este país, este mundo, para que o governo possa, Pai eterno, cada dia, Pai, melhorar com a visão de amor, com a visão de paz, para que nós possamos, ó Pai, viver uma vida mais tranquila, ó Pai eterno, porque estamos vivendo neste mundo, vivendo um tempo de tribulação, um tempo a qual todos nós precisamos conhecer mais de Ti, da Tua bênção, da Tua graça, porque nós vemos muitas coisas acontecendo e não tem para onde nós corrermos, se não for para Teus pés, para que cada dia nós possamos, ó Pai, conhecer da Tua grandeza, da Tua palavra, do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Meus amados, nesta noite eu queria compartilhar com vocês uma mensagem divinamente que veio do alto para ajudar cada lar, cada família. Para que cada um possa se alegrar, conhecer
conhecer mais desse Deus, conhecer da sua palavra e se alegrar, ser feliz, ter força para buscar a mudança, buscar a transformação. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, hoje a mensagem vai ser lida no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 adiante. Mas eu queria, antes de começar essa mensagem, falar um pouquinho do nosso Deus, para que todos possam compreender a revelação da Escritura Sagrada. Este Deus poderoso que diz lá em Gênesis capítulo 1, que criou todo o mundo, que criou o ser humano, que deu fôlego de vida, que formou o ser humano da terra, do pó, e soprou sobre suas narinas, que criou todas as coisas, porque Ele amou este mundo. Ele amou, Ele fez com carinho, Ele viu que era bom, fez o céu, fez a terra, fez o mar, e deu para nós, para que nós pudéssemos usufruir. E diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, que este verbo, que era o próprio Deus, que criou o céu e a terra, e diz que a terra, porém, estava de forma vazia, as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus apareava sobre as águas. E Deus viu que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Este Deus que nos criou, que soprou nas nossas narinas, que deu fôlego de vida, fazendo de nós, ser humano, a sua semelhança, confiou. Mas porque Ele sabia que Ele era luz e que as trevas não prevaleceriam contra a luz, porque Ele era o Criador, tudo foi feito por Ele. No Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foi feito a intermédio dele. E sem ele nada o que foi feito se fez. É o próprio Deus que fez todas as coisas. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Porque tinha a luz de Deus. Se nós voltarmos um pouquinho em Romanos, diz que através de um homem entrou o pecado no mundo. Por causa da desobediência. Se nós pararmos para ler em Gênesis, fala
do jardim do Éden, de um lugar preparado por Deus, a qual Deus confiou, e por causa da desobediência, o pecado entrou. E dali em diante, de geração em geração, os povos iam crescendo, iam se perdendo, não buscando a luz, mas buscando as suas próprias vontades carnais, fazendo das suas vontades, esquecendo cada dia de Deus. E a palavra diz que passando de geração em geração, alguns faziam algo que para agradar a Deus e outros não faziam. Até de Adão a Noé, o Senhor cumpriu com todos os seus projetos, seus desígnios. Ele criou, ele soprou, deu fôlego de vida, se tornou um corpo vivente, uma alma vivente, e o Espírito se manifestava neste corpo, porque a vida, o sangue circula, e dar a cada um essa gloriosa vontade de crescer, de conhecer, de fazer, porque temos a mente humana. E assim aconteceu. Adão, Eva se multiplicaram, mas poucos faziam a vontade de Deus, outros faziam a vontade das trevas. Uns andavam na luz e outros nas trevas. Dali em diante, até chegar em Moisés, Deus foi fiel, tirando os povos do Egito, tirando da escravidão, do pecado, porque da geração de Adão até Moisés sofreram muitos. Todos eles sofreram. Aqueles que perseveravam com nosso Deus tinham bons resultados. Mas aqueles que afastavam de Deus sofriam muito. Mas Deus teve misericórdia de alguns e manteve. Para não destruir a humanidade mais que Ele prometeu. E dando a bênção sobre as famílias, a graça sobre as famílias, como Ele prometeu para Abraão. E chegando em Moisés, libertando o povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho, tirando o povo da escravidão, honrando todos os seus desígnios. Mas ainda os povos não queriam conhecer do nosso Deus. Alguns faziam a vontade do nosso Deus e outros não. Por causa da desobediência, eles sofreram ali 40 anos no deserto, mas Deus continuou honrando. Eles viam a glória de Deus, viam a voz, ouviam a voz do nosso Deus, mas não viam o nosso Deus porque era Espírito. Mas não guardava no seu coração as histórias no seu coração, na sua mente, que Deus era poderoso, criador. Deus era magnífico, presente. Meus amados,
veio o governo, os reis ainda continuavam, os povos fazendo a vontade dos reis, os reis fazendo suas próprias vontades, e o povo esquecendo dos bem-feitos, do Rio Jordão que foi aberto para que eles pudessem entrar na terra prometida. Que tudo isso era o exercício da fé, mas Deus não podia fazer mais algo que mostrar para eles que Ele era justo e tinha as suas palavras, que as suas palavras eram firmes, que era de garantia. Mas ainda os povos não queriam obedecer, conhecer do nosso Deus. Queria fazer suas próprias vontades, queria ter suas decisões, queria fazer suas determinações, o que a sua consciência falava, porque ia se esfriando, ia surgindo aquela inveja, ia surgindo aquela idolatria, ia surgindo coisas novas, e cada dia o povo se afastando de Deus. Não tinha força mais para mostrar a luz para o mundo, para a treva, e falar, sai da treva e vem para a luz, porque já participavam da luz. Porque eles já tinham suas vistas contaminadas, seus pensamentos contaminados, seu coração contaminado, a luz já estava perdendo a força, já não habitava entre eles. E eles já estavam ficando sem o Espírito de Deus, vulnerável. Assim, alguns reis, como Saul, demais, veio o sacerdócio, veio reis que faziam vontade de Deus, mas tinha outros que não faziam, e veio os sacerdócios, cuidando das coisas de Deus, buscando a cultivar as coisas de Deus, de uma maneira para cuidar de si próprio, se beneficiar daquilo ali, fazendo as coisas de Deus, negócios, esquecendo que Deus é um Deus de justiça. Mas Deus não queria destruir a humanidade, Deus não queria mais fazer algo que acabasse com o que Ele fez, a criação. Deus queria dar oportunidade de um refrigério, de uma restauração. E Ele precisava fazer algo para que tirasse o pecado que já prevaleceria, já prevaleceria ali entre eles, ali perseguiam, ficava firme ali entre eles o pecado ali, e não saía do meio dos povos, já contaminando a todos. Meus amados, nosso Deus viu do céu a falta de amor, a falta de paz, nação contra nação, povos contra povos, reino contra reinos. Mas Deus às vezes permitia que algo acontecesse para que eles se humilhassem e voltassem aos pés do Criador, para que eles lembrassem que há um Criador sobre todas as coisas, a qual Daniel, no capítulo 34, ele nos orientou. A palavra diz assim que este Deus, Ele opera com os anjos do céu, e que não há ninguém que possa estorvar sua mão, nem diz-lhe que fazer, porque do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e tudo que nela vive,
como diz o salmista no Salmo 24, que em Daniel diz que ele opera com os anjos do céu sobre a humanidade da terra e não há ninguém que possa estouvar sua mão, nem diz-lhe que fazer. Ele é criador de todas as coisas. E, meus amados, e o reino de Deus estava sem força, porque as trevas já estavam cada dia crescendo, cada dia se desenvolvendo e tomando conta da nação, dos povos, o orgulho. E passando de geração em geração de reis, dos pais da fé, e chegando até Jerusalém, passando do reinado de Davi. E assim crescia a humanidade, as pessoas, e eles esqueciam de Deus, dos seus benfeitos, das suas misericórdias, dos teus milagres, do teu poder que derramava sobre todas as coisas, a sua glória que manifestava entre o seu povo. Eles iam se esquecendo desse Deus maravilhoso, porque queriam só olhar para si mesmo com seu poder, achando que o ensinamento que foi dado para eles, para que eles pudessem conhecer as coisas certas, eles começaram a usar de bem feito, usando a lei para beneficiar, maltratar, distanciar os povos, fazendo um sinédrio, uma organização, fazendo um tribunal, para decidir o que era certo, o que era errado. Eles queriam ter domínio sobre a população. Israel já estava tudo separado, as 12 tribos de Israel, um estava de um lado, outro do outro. E aí foi preciso que Deus entrasse em ação com seus desígnios. Como Ele criou, Ele deu fôlego de vida, Ele nos orientou, falando que existia o bem e o mal, a árvore do conhecimento. Somente Ele podia organizar, restaurar, moldar, para que as pessoas pudessem olhar com o seu perspicaz, uma maneira diferente, uma maneira preventiva, de fiscalização, que aquela lei que foi imposta, que era para eles olhar e ver, eu não posso fazer isso porque a lei diz isso. Mas não, eles usavam a lei para manter o domínio sobre a humanidade e servir um governo que já vinha organizando todo Israel. E faltava somente os judeus em Jerusalém. Mas como aqueles homens se agruparam usando da lei para se beneficiar, para maltratar, para desfazer da glória do nosso Deus, dos seus benfeitos, Deus entrou em ação. E a palavra diz que foi esta missão que Deus fez.
Isaías 53 diz a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1 diz: Maria, põe o nome deste menino de Jesus, porque este tirará o pecado do mundo. E logo quando ele cresceu, que ele andou sobre a humanidade como filho do homem, gerado, que criou um nome, Jesus Cristo, para ser reconhecido. Ele foi até o Rio Jordão, como diz lá em Mateus, no livro de Mateus, diz assim: porque este tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que o João batizasse. E ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém a cumprir toda a justiça. E então ele admitiu. Aí, Senhor Jesus Cristo foi até o Rio Jordão para cumprir a justiça de Deus sobre a humanidade da terra, porque o Espírito não podia vir tirar o pecado do mundo sem destruir a humanidade. Mas o nosso Deus veio com simplicidade, com humildade, com mansidão, na pobreza. Ele veio de forma pequena e sempre exaltava o Criador como um pai, porque era Criador. E como ele foi gerado e nascido do homem, uma família, Maria. Deus veio para que um dia ficasse a sua palavra, o seu nome, para que toda alcançasse a salvação. Ele veio de forma humilde, mansa, simples, não desfazendo da humanidade, nem fazendo exceção de pessoas. Ele não veio no meio das religiões e placas de diversas religiões, mas ele veio de forma simples, humilde, para que todos aprendessem dele, para que todos fossem mansos, humildes, porque sem a mansidão, sem a humildade, ninguém verá o Senhor. E sem a santificação. Mas, e diz o nosso Senhor Jesus. Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele admitiu. O Senhor Jesus Cristo foi batizado por João, para que todos vissem que aquele que veio da linhagem de Jessé, Isaías capítulo 11, com 7 manifestações da onipresença, da onipotência, da onisciência, esse não tinha pecado e condenação sobre ele, mas que todos pudessem ver e ter o exemplo que tinha que ter um reconciliamento, uma lavagem, uma purificação. Aquele que o nosso João Batista, profeta, diz
aquele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E batizou Jesus e logo saiu da água. E João viu sobre ele o Espírito de Deus se revestindo da glória, da responsabilidade, do poder. Ele se lavou, se revestiu do Espírito, porque ali começaria seu ministério. Os desígnios de Deus. Foi tentado pelo maligno, mas tinha que concretizar a vontade do nosso Deus. E como ele era unigênito, o único que tinha que subir depois como unigênito, ele era o primogênito. E tinha que subir como unigênito, o único Deus. E a Escritura diz que esta foi sua missão. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João, capítulo 3, versículo 17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, que fosse para salvo por ele. Já está, e quem nele crer não é julgado, e o que não crer está julgado, porquanto não crer no nome, no unigênito Filho de Deus. Meus amados, essa foi a missão para que o Senhor Jesus Cristo viesse, para trazer a salvação, trazer a paz, para trazer a oportunidade para toda a nação, não querendo olhar para a multidão, querendo ser um líder, um chefe, mas assim mostrar que é um Deus do céu, que a casa do Pai é muita morada, que há oportunidade para toda a nação, toda a tribo, toda a língua, para que todos possam gloriar desse Deus maravilhoso. Aleluia, Senhor Jesus. É um Deus poderoso. Agora nós vamos entrar no texto principal, que é a palavra que diz no livro de João, capítulo 3, e diz assim: havia entre eles um fariseu, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes de Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, o homem professor do Sinédrio, tinha todo o conhecimento da lei, 613 leis, ensinava os povos, tinha domínio sobre todos. Mas começou a observar as grandezas de Jesus Cristo, que veio libertando na Galiléia, em Cafarnaum. Aquele homem ia levando a palavra da felicidade, da alegria para todos. E ele foi olhando, falou: mas eu tenho a lei no meu coração, ensinada por Moisés, foi Deus que falou. Nós somos profeta. A responsabilidade está toda sobre o Sinédrio.
Mas ele esqueceu que o governo não é aqui na terra, não somos nós que decidimos desígnios à vontade de Deus, querendo ser grande, maior que ele, mas assim dando oportunidade para que ele seja grande sobre nós, mas que a nossa fé é muito grande porque estamos com ele. Aleluia, glória a ti, Senhor Jesus. E a palavra diz assim: e perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, pode entrar no reino de Deus. Tinha que nascer da água, ser lavado, purificado, como exemplo de Jesus. E do Espírito Santo, que nos traz a revelação das coisas grandiosas de Deus. Porque somos morada do Espírito Santo, como diz lá em Coríntios. E vós não sabeis que o vosso corpo é a morada do Espírito Santo, que habita em vós, é o Espírito de Deus? Que vós não pertencem a vós mesmos, mas a mim, que comprei e paguei por bom preço. E Nicodemos diz assim: e respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Senhor Jesus Cristo falou para Nicodemos. E não te admires de eu dizer, importa a vós nascer de novo? E o vento sopra para um lado, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O Espírito de Deus nos liberta, nos restaura, nos dá o fôlego de vida, nos ensina a caminhar, nos mostra o que é certo e o que é errado. Não precisa de um domínio humano para buscar sua transformação, porque quando vem a punição, a ira, mas as coisas de Deus não é por amor nem por força. As coisas de Deus, ela vem por espontânea vontade, desde quando você abre o seu coração, se lava, desce as águas e recebe o Espírito de Deus e aceita aquela transformação e vem a revelação do Espírito, das coisas grandiosas, e ela vai te libertando, ela vai te limpando e vai te ensinando um caminho a qual o Espírito nos conduz à salvação. E diz assim: e então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre Israel e não compreende estas coisas? Em verdade vos digo, em verdade te digo que nós dizemos que sabemos e testificamos que temos visto, contudo, não aceitais a nosso testemunho? Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como creis a vós falar das coisas celestiais? Aquilo ali não foi uma correção a Nicodemos, mas assim ele estava falando para Nicodemos. Nicodemos, não é a religião, não é o sinédrio, não é ser professor. Não é isso que agrada ao nosso Deus. Não é querer dominar todas as coisas, usando da lei, do ensinamento das coisas de Deus para que tenha uma subordinação, um domínio. Não é isso que agrada a Deus.
o que nosso Deus queria revelar a Nicodemos, que ele tinha que nascer da água, uma nova criatura, viver para Cristo com um novo pensamento, um novo coração, uma nova alma, um novo homem espiritual, que o Espírito trazer sobre ele as grandezas que é revelado através do Espírito, conhecer do nosso Deus. Então diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu de lá do céu. E saber que o Filho do Homem que está no céu. Aquele, e não há ninguém. Ora, ninguém subiu ao céu, e senão aquele que é lá do céu, a saber que o Filho do Homem que está no céu. Aquele que subiu ao céu foi aquele que desceu, que foi gerado, que se tornou homem, habitou entre nós e nós rejeitamos. Levaram para a cruz, mataram. Sem saber que era o próprio Deus. Que João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Mas ele tinha um desígnio para ser feito. Ele tinha que vir em carne para ser pregado no madeiro, porque o Espírito não podia ser pregado no madeiro. Ele tinha que sofrer a dor da carne, aplicar na justiça a injustiça que foi feita por ele. Aleluia, Senhor Jesus, Deus maravilhoso. E diz assim, aleluia, diz assim: de todo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Nicodemos, se tu está vendo as coisas, testificando todas as coisas que eu estou fazendo, você não conhece, você não entende, como queira conhecer as coisas espirituais, a qual esse Deus trouxe para você hoje, te revelando que não podia o Espírito ser pregado no madeiro, mas aquele que veio em carne tinha autoridade entre os vivos e os mortos. Aquele que subiu foi o mesmo que desceu. Não era uma correção para Nicodemos, mas assim, que Nicodemos pudesse ser o exemplo, que ele pudesse ser um exemplo servo de Cristo Jesus. Deus não queria religiões, não queria muralha, mas queria servos que tocassem as trombetas, que cantassem, que desse 7 voltas e aquela muralha cairia por terra. Ele queria homens fiéis ao nosso Deus, que levam de graça e dá de graça, que ajuda, que procura dar o que recebeste. Não era o poder, não era status, não era nada, não era riqueza, porque ele era dono de tudo, de todas as coisas. E por isso veio nosso Deus. E João 3, versículo 19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Não queriam conhecer de Jesus Cristo, as coisas boas. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo diz, para que nós podemos se alegrar, para que nós possamos se alegrar, ser felizes, porque estamos em Cristo Jesus, que nem a morte prevalecerá contra nós e sobre nós, porque estamos em Cristo Jesus, passamos a ser herdeiros, porque não há só o corpo, a alma, mas tem um Espírito que sobre nós, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz alegria. O livro diz assim para nós, lá em João, as Escrituras Sagradas nos diz em João 16:33, diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, e no mundo passais por aflições, mas tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Ele aplicou toda a injustiça na própria justiça, na própria lei. Ele não veio acabar com a lei. Ele veio para o conserto, a restauração, a vida eterna, para quando ele soubesse, ficasse o seu nome, Jesus Cristo, o Cordeiro, que foi morto, que está de pé. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E Nicodemos ouviu essa gloriosa palavra, sendo professor e ter com Jesus à noite, porque era difícil um homem culto, estudado, poder. Ele tinha, como se fosse um tribunal de justiça, o Sinédrio, que decidia todas as acusações e levava a Roma para determinar o julgamento. Uma corte. E aprender de Deus, de Jesus, que as coisas é por Ele, nada é em vão. Tudo passará, menos a sua palavra, porque os desígnios, projetos do nosso Deus há de cumprir todas as coisas que até aqui nos sustentou e suas profecias foi cumprida. Foi cumprida, está sendo cumprida e vai cumprir. Presente, passado e futuro. Isaías 43. A palavra diz assim: eu sou mesmo. Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Temos que se alegrar no nosso Deus. A Escritura diz em João 14, versículo 1 e 13, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas, assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar um lugar, enquanto eu for, eu vos preparar um lugar, voltarei em vós, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu, você, todo o ministério, todo o povo, toda a nação, esteja com Ele na glória, na luz, não na treva. Porque nós abrimos nosso coração para compreender, ser feliz, ser um povo santo, um povo diferenciado, conhecer dos bem-feitos, das graças do nosso Deus, porque muitas vezes vêm as provas para que nós possamos recorrer a Ele. Porque nós não podemos confiar em cavalos fortes, nem guerreiros, mas assim conhecer naquele Criador dos exércitos. Diz que quem confia no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas
permanece para sempre. Assim como os montes ao redor de Jerusalém, é assim Deus ao redor do teu povo. Meus amados, em Salmos 97, versículo 11, diz assim: a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Temos que ser regenerados, descer as águas da regeneração, da transformação, para que nós possamos cada dia ser exemplo, como Cristo Jesus. Nós não podemos ser como Cristo Jesus, porque Ele fez em nós a sua imagem e a sua semelhança. Para que nós possamos ser um grande servo. A Escritura diz: e que esse efeito produz ao coração alegre. Quem está em Cristo Jesus está alegre, está com harmonia. Os irmãos estão ali dando o seu joinha, dando o seu melhor, mandando um coraçãozinho, mandando abraços, mandando um tchauzinho, compartilhando lá as coisas, com todo amor, todo carinho, para que o reino de Deus cresça cada dia mais, para que cada família seja reconstituída, cada família tenha paz, crescimento, harmonia. O que é feito produz o coração alegre. Encerrando a mensagem, que essa palavra possa ficar no seu coração. Provérbios 17, versículo 22. O coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido faz cercar os ossos. Então temos que buscar as coisas grandiosas, coisas boas, fazer o bem, trazer a paz, a harmonia, ajudar e manter o coração nosso limpo, nossos pensamentos limpos, ser lavado, purificado da água e revestido do Espírito Santo. Vai ser remédio para o nosso corpo. Mas a alma abatida, ela seca até os ossos. A alma abatida traz canseira, ganância, ansiedade. E isso traz que a nossa alma fica abatida, porque não vem de Deus. Tem que nascer da água e revestir do Espírito Santo. Aí você vai ser uma nova criatura. Porque essa promessa é minha, é sua, é de todos. Há tempo do refrigério. Como diz Atos dos Apóstolos 3, Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelado o vosso pecado, a fim que da presença do Senhor venham tempos do refrigério, e que envie a ele Cristo, que já vos foi designado Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Esse é meu, é seu, é dos nossos filhos. Diz assim, Atos 2:38. E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós
outros e para a promessa para os vossos filhos, para todos os que ainda estão em longe, isto é para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então é para mim, é para você e é para todos essa palavra. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a oportunidade por tudo. Continua mandando as suas perguntas, agradecendo pela palavra que foi dita do nosso Deus. Essas palavras não são minhas, são do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse Deus continue sempre crescendo cada dia mais em mim, que a minha fé possa cada dia crescer mais nele, porque eu tenho o Espírito Santo, nosso Deus, e essa palavra tem que ser anunciada de graça. Estou dando para você de graça, do jeito que eu recebi, e eu agradeço a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu queria encerrar com um louvor para a honra e a glória do nosso Deus, para que todos possam se alegrar com a minha esposa Daniela, com esse louvor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, de todo louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amo todos vocês, continuam me dando essa força. Estou com quase 5.000 pessoas no meu Facebook, a maioria não são da obra, são pessoas que estão conhecendo agora, que possa conhecer desse ministério, que possa compartilhar esse vídeo para mais famílias, mais pessoas. E cada estado, cada cidade tem uma igreja com cada pastor, que vocês possam conhecer esse ministério grandioso em nome do Senhor Jesus Cristo e conhecer mais do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus queridos. Salve da paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor essa noite com louvor. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim.
que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Aleluia, Jesus. Te amo, Jesus. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio, Jesus, eu creio sim, o que diz sobre mim. Boa noite a todos. Obrigada. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abraços, um feliz domingo, uma ótima noite para todos. Que Deus abençoe a todos. Continua compartilhando este vídeo para que possa alcançar aos quatro cantos dessa terra, a todas as famílias que possa ser beneficiada através da palavra do nosso Deus. Agradeço a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.